Boa noite, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. A leitura estimula o raciocínio, melhora o vocabulário e aprimora a capacidade de interpretação. Além disso, proporciona ao leitor amplos e diversificados conhecimentos. Ler desenvolve a criatividade, a imaginação e condiciona o cérebro para novas habilidades, como a escrita, por exemplo. Dados da mais recente pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita pelo Instituto ProLivro, indica que 52% dos brasileiros têm o hábito da leitura. E mais, cerca de 30% nunca compraram um único livro. Para abordar esse assunto, nós convidamos o jornalista, escritor e professor de literatura, Paulo Briguet. Como vai, Paulo? Tudo bem? Tudo certo, Marcelo. Bem-vindo ao programa. Pô, é sempre uma satisfação estar aqui com você. Paulo, vamos falar um pouco da questão da leitura. Como é que é a leitura? E quando eu digo isso, o Paulo é um dos apaixonados por isso, né? Pode contribuir para o desenvolvimento de uma pessoa. Bom, Marcelo, eu posso começar com o meu exemplo pessoal. A lembrança mais remota que eu tenho na minha memória é a imagem do meu pai, que era escritor também, que era uma figura, professor. Meu pai lendo um livro na sala. A gente morava num apartamento lá em São Paulo, na Alameda Barão de Limeira, e eu me lembro dele lendo assim na sala, um livro na poltrona, assim com o abajur ligado aqui. E eu, pequeno, né, eu tinha 1, 2 anos de idade, e eu não sabia, né, o que será que tanto atrai, né, a atenção do meu pai nesse objeto? E aí, mal sabia eu que aquele objeto determinaria o rumo da minha vida. Então, então eu me tornei jornalista, né, me tornei escritor e professor de literatura. Quer dizer, aquilo, na verdade, aquela primeira lembrança que eu carrego na minha mente foi meu grande exemplo. Então, durante toda a infância, eu fui um apaixonado por livros, pegava os livros. Minha mãe era professora de história, então eu ia até a prateleira, pegava os livros dela, ficava lendo sobre história, geografia, pegava os livros do meu pai. Então, assim, isso foi desde cedo, mas eu acho que em qualquer etapa da vida você pode se apaixonar pelos livros. Não precisa, não tem uma regra. Não tem uma regra, não tem uma regra. Você pode, depois de formado, depois já na maturidade, ou até mesmo na velhice, as pessoas podem aprender a usufruir desse universo da literatura. Que faz bastante diferença, vamos dizer isso. Faz muita diferença, faz muita diferença. Eu acho que o meu querido professor Olavo de Carvalho ensinava o seguinte: nada que acontece na vida real, para chegar até a vida real, tem que ter passado pela imaginação de alguém, tem que ter passado pela inteligência de alguém. Então, tudo isso que nós estamos vendo, que acontece na vida, de alguma forma foi antecipado pelos livros. É uma coisa incrível isso. Então, e como é que você desenvolve essa inteligência? O que é inteligência? Inteligência é a capacidade de aprender a verdade. Como é que você desenvolve essa capacidade? Fortalecendo a sua imaginação. E isso é que os livros fazem. Os livros te oferecem essa possibilidade. Então, eles são um alimento para a inteligência, é isso aí. Exato. Olha, muito interessante. Mas, Paulo, de uma maneira geral, o brasileiro, vamos pegar o brasileiro. O brasileiro gosta de ler? Ou é porque ele não foi acostumado a fazer isso? Veja, existem aí duas coisas. Se você pega as estatísticas, o brasileiro lê pouco, assim, ele lê poucos livros por ano. Se você pegar a média da população e a quantidade de livros que são vendidos, ele lê em média pouco. Mas eu acho que o mais importante que isso é a qualidade da leitura. Tem de saber escolher os livros certos. Porque às vezes a pessoa lê muitos livros, mas são livros de má qualidade. São livros que não acrescentam nada à vida da pessoa. Então é importante esse critério de seleção na hora da leitura. Então isso que o professor José Munir Nasser, que é um grande inspirador no meu trabalho, ele dizia, saudoso professor José Munir Nasser, ele não gostava dessas campanhas, não, leia mais, ler é importante. Espera aí, ler
o quê? Né? É verdade, fala, ler o quê? Então, é importante que você saiba que existem livros que realmente vão acrescentar para a sua vida. Né? Existem critérios que são importantes para você procurar a literatura de qualidade. Aqueles livros que realmente vão fortalecer a sua inteligência e assim permitir que você tenha uma maior capacidade de aprender a verdade e de utilizar essa capacidade para a sua vida. Entendeu? Tem que ser útil. Não se trata de um utilitarismo assim, não, eu vou ler o livro, então eu vou aprender tal coisa. Não, você vai fortalecer a sua inteligência, você vai ficar mais forte, você vai estar mais preparado para enfrentar os desafios da vida. O livro faz isso, os grandes livros fazem isso. Não é, gostei não do que ele falou, leia mais, calma lá, senão até rótulo de remédio valeria, né? É isso aí. Não se trata disso. Agora, umas grandes referências aí da venda de livros no Brasil era a Livraria Cultura em São Paulo. Sim. Eu tive lá, achava uma livraria espetacular, né? E ela acabou enfrentando problemas e fechou, né, Paulo? O que representou para esse meio? Muita gente disse, porque ninguém mais compra livro. Primeiro, o que aconteceu com a Livraria Cultura? Olha, eu não sei porque eu não entendo de administração, então eu realmente não sei. Eu acredito que foi um problema gerencial, certo. Acredito. Tem alguns fatores. Marcelo, com o advento da internet, aumentou muito a venda de livros em sites, né? Por exemplo, o Amazon é um site que vende livros. Então as pessoas compram livros pela internet e isso naturalmente diminuiu a lucratividade dessas grandes livrarias, né? Exato. Eu tenho uma história com a Livraria Cultura. Opa! Eu nasci em São Paulo, né? Certo. Nasci em São Paulo em 1970 e desde a infância, eu frequentava a Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, desde que era uma portinha, tá? Porque no começo, nos últimos tempos era uma mega store, né? Exato. Pegava lá eu só conhecia a mega store. Então, 2, 3 andares lá no Conjunto Nacional da Paulista. No começo, anos 70 e 80, e veja, eu nasci em 70, a livraria foi fundada, se eu não me engano, em 71 ou 72. Então, era uma portinha, e eu ia lá com meu pai. A gente comprava livros lá na Livraria Cultura em São Paulo, na adolescência. Depois que eu vim aqui para Londrina, na juventude também, eu viajava e eu tinha que passar pela Livraria Cultura. Era assim, era de lei. Olha. Era como ir a Roma, você vai a Roma, você tem que ver o Papa, né? eu ia para São Paulo e tinha que passar na Livraria Cultura. Então eu ia lá e comprei inúmeros, dezenas de livros, assim, deixei... Sim, E o que aconteceu? Em dezembro de 2021, eu tive a honra de lançar um livro. Opa! Lá na Livraria Cultura. Esse meu livro de crônicas, Nossa Senhora dos Ateus. Olha, foi lançado lá. É um livro de 100 crônicas. Eu lancei aqui em Londrina também, né? Fiz um lançamento também em Florianópolis, em Criciúma. E fiz o lançamento lá na Livraria Cultura, em São Paulo. Foi um momento muito especial para mim, porque voltar àquele lugar que era tão importante para mim. Então, eu me sinto entristecido mesmo com o fechamento da Livraria Cultura. Espero que, eles se recuperem, que possam voltar. Mas eu queria te presentear com esse livro muito aqui. Obrigado. Tá? Maravilha. Olha. Você tem apoiado muito o nosso trabalho, Marcelo. 100 crônicas de Paulo Briguet. Maravilha. São 100 crônicas publicadas em vários jornais, né? Folha de Londrina, o Antigo Jornal de Londrina e também várias crônicas aí. Rapaz, eu sou especialista nesse tema aí de crônicas, né? Eu já escrevi mais de 3.000 crônicas. Do ponto de vista de literatura, é o que você mais gosta, é isso? É o meu gênero, digamos assim, né? O gênero que eu mais domino, né? E hoje se encontra, quem quiser... Sim, você pode comprar, como eu disse, pela internet, é bem fácil, né? As livrarias virtuais estão em todas. E também nas livrarias físicas, tá? Você encontra o meu livro. Vamos ver, mais de 3.000 crônicas. Que eu já escrevi. Aqui tem 100? Aí tem 100. Aí tem 100. E agora, fazendo esse contraponto, Paulo, o crescimento da internet, muita gente também falou que o livro ia morrer. O livro, como esse que nós estamos segurando aqui.
Mas não se confirmou, não, né? As pessoas continuam lendo o livro tradicional ou diminuiu muito na sua opinião e hoje estão... Eu, pelo menos, não gosto muito de ler na tela. Tem gente que então, compra o e-book, né? Tem muita gente que se adapta e tudo mais, mas eu acredito que o livro não vai morrer. Sabe por quê? Porque a internet, ela tem tomada. Então pode chegar um juiz do Supremo Tribunal Federal ou de outro órgão aí do governo, tá? E pode, de repente, tirar da tomada um site, pode tirar da tomada um vídeo, né, um programa, pode fazer isso, claro. Como já fizeram aqui no Brasil, né, em outros lugares. Então. O livro não dá para tirar da tomada, o livro permanece. O livro permanece. Então, esse livro, esse formato, ele é magnífico, porque não precisa recarregar a bateria, não precisa de eletricidade, olha, é uma beleza. É um companheiro que você pode levar para qualquer lugar. Então, eu vejo assim, os grandes livros são meus amigos. Os personagens dos grandes livros são como se fossem amigos meus, pessoas que fazem parte da minha vida. Então, eu acho que o livro nunca vai acabar. Tá? O livro nunca vai acabar porque ele tem essa característica, ele é muito humano, essa ideia de você segurar um livro, você sentir as páginas do livro, ele envolve todos os sentidos. Visão, tá? Quando você dobra as páginas, audição, quando você vira as páginas, audição, o olfato, os livros têm cheiro, tem, né? Tato, todos os sentidos estão ali, entendeu? Todos os sentidos. Em uma só ação. Em uma só ação. Então é uma coisa que não vai passar, não. Mas você sempre que vê uma livraria por onde você vai, pelo Brasil afora, você entra ainda? Ah, sempre, sempre. Aqui em Londrina, inclusive, eu vou todas as livrarias aqui. Eu sou personagem, assim, todas as livrarias. E a biblioteca. Eu tenho orgulho de ser um dos usuários mais frequentes da Biblioteca Municipal de Londrina. Tá lá, gente. Biblioteca Municipal de Londrina, no coração de Londrina, ali na Avenida Rio de Janeiro. Exato. Né? Na frente da catedral, ó. Aproveita, vá lá, visite a biblioteca. É de graça, entende? Você vai encontrar muitos bons amigos por lá. Ô Paulo, só antes da gente entrar aqui numa iniciativa que o Paulo teve, que é muito interessante, tem uma questão aqui, é o seguinte. Você falou que qualquer idade é idade para começar e se apaixonar a ler. Mas quem não tem o hábito de leitura, por exemplo, adultos que não têm o hábito, que estratégia esses adultos podem usar, podem desenvolver? Porque tem gente que fala, vou começar a ler um livro, vou ler uma página por dia e daqui a pouco deixou de lado e parou, né? Como é que atrair, como é que consegue atrair a pessoa? Eu vou dar uma dica para as pessoas. Comecem a ler em gêneros que são gêneros mais fáceis, assim, textos mais curtos, com uma linguagem mais clara, mais direta. Tem uma coleção, se você for em qualquer sebo, você vai encontrar essa coleção. Ela se chama Para Gostar de Ler. É uma coleção que foi editada, se eu não me engano, começou a ser editada nos anos 70 e 80. Então são vários volumes com pequenos textos, crônicas, contos, poemas, assim, pequenos, tá? Mas que despertam o interesse pela leitura. Despertam o interesse. Então você tem lá grandes autores brasileiros, como por exemplo, Machado de Assis, Lima Barreto, José Lins do Rego, Graciliano Ramos. Tem todos esses grandes autores, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, assim, Lourenço de Aféria, olha, Carlinhos Oliveira, Nelson Rodrigues, um universo de bons autores, né? Poetas maravilhosos, como Cecília Meirelles, né? Adélia Prado, Raquel de Queiroz. Tem poetas, tem prosadores, tem cronistas, tal, que estão nessa coleção. São vários volumes, livro fininho, assim, mas são vários volumes.
que você lê com facilidade. Você começa a ler por ali. É uma dica que eu dou para todo mundo que vem me perguntar, não, mas eu não gosto de ler, eu não sei ler, ler me dá sono, não sei o quê. Não, começa por esses. Esse argumento eu já vi, ler me dá sono. Começa por esses, tá? Que você vai... Agora, outra dica que eu dou, você quer aprender a gostar dos livros? Vá no meu clube do livro. Entendeu? Vá no meu clube do livro. E é disso que nós vamos falar. Que nós vamos falar agora. Você teve essa iniciativa do Clube do Livro. Tá. Alguns filmes aí, a gente vê, né? Clube do Livro. Tem filme que mulheres se reúnem para o Clube do Livro, jovens, estudantes. Tem um, não me lembro mais que eles não só se reuniam para ler, que acabaram todos sendo escritores e tal depois. Como é que... Aí você teve essa ideia, vou fazer aqui em Londrina esse Clube do Livro. Como é que funciona a sua ideia? Conta pra gente. Beleza. É o seguinte, ninguém é obrigado a ler o livro antes de ir a uma... Eu faço por mês uma aula-palestra sobre um grande livro da literatura. Um grande livro. Um grande livro, ou seja, aquele livro que já passou no teste do tempo. Entende? Já passou no teste do tempo, porque o clássico é isso. O grande livro é esse. É aquele que não importa a sua opinião sobre ele. Ele já foi lido por outras pessoas antes e as pessoas já consagraram esse livro. A história já foi consagrada. Quer dizer, são histórias que vão ficar para sempre, vão permanecer, tá? Que já passaram no teste do tempo. Então, são os grandes livros que a gente escolhe e a cada mês eu falo de um grande livro numa aula palestra ali no Colégio Mãe de Deus, ali no auditório. Ou seja, seu encontro é presencial. Encontro presencial, né? A gente vai passar a filmar essas aulas e depois disponibilizar para quem não mora em Londrina, certo, ou região, né? A gente vai passar a disponibilizar essas aulas depois. Mas para quem mora em Londrina e região, inclusive tem gente que viaja, viu? Vem aqui da região, vem especialmente para o Clube do Livro. Então todo mês lá no Colégio Mãe de Deus eu faço esse encontro e eu apresento uma obra. Então, a ideia é despertar o interesse das pessoas pela leitura. Porque eu sigo a metodologia do professor José Munir Nassi, que tinha um programa muito parecido com esse. Ele faleceu em 2013 agora, certo. Há 10 anos, né? Exatamente 10 anos. E ele fazia isso, ele fazia expedições pelo mundo da cultura. Ele percorria várias cidades do Paraná apresentando os grandes livros da literatura. Então, inspirado no trabalho dele, eu faço isso. Então, as pessoas vão até o Colégio Mãe de Deus e eu faço uma apresentação tanto do livro, da história, né? Porque clássico não tem spoiler. Todo mundo sabe que o Romeu e a Julieta morrem no final. Todo mundo sabe. Mesmo quem não leu, porque já teve filme, né? Clássico não tem spoiler. O fato de você contar a história, o que aconteceu, não vai... O importante é a forma com que essa história é contada. E isso só o livro te dá, só a leitura te dá. Então a gente faz a apresentação do livro, faz a apresentação do autor e contextualiza. E eu aproveito para fazer algumas coisas assim. Hoje em dia, você lê um livro do Machado de Assis é muito mais fácil. Por quê? Porque antigamente você tinha um problema da linguagem. Hoje em dia tem isso daqui, tem esse objeto aqui chamado celular. Se você viu alguma palavra que você não entendeu no livro, você digita ali, na hora você vai entender o que é. Entendeu? Ficou bem mais fácil. Ficou bem mais fácil ler hoje em dia. A gente tem que aproveitar essas facilidades que a tecnologia nos dá, né? Tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então é isso, a gente faz essa... E está sendo muito bom, a procura está sendo grande, todos os meses muita gente quer fazer esse convite aqui para você que é de Londrina e região, para ir ao Clube do Livro. Eu sempre faço a minha propaganda na minha página do Instagram, né? Tá. Que é @paulobriguet, né? G-U-E-T. Só dá uma olhada lá que você vai... E no final as pessoas podem fazer perguntas? Podem, claro, eu abro para... Aliás, assim, não apenas no final, durante toda... A única regra, só tem uma regra no Clube do Livro, é proibido não entender. A única regra que tem no Clube do Livro é proibido não entender. Então, se você não entendeu, ou discordou, ou quer fazer alguma observação, levanta a mão na hora e a pessoa fala na hora, não tem problema. Entendi. Tá? Vamos comentar um dos livros que o Paulo já abordou lá no Clube do Livro, que foi O Senhor dos Mundos.
O Senhor do Mundo. O Senhor do Mundo, de Robert Benson. Conta pra gente. Como é que é esse livro? Até porque muitos fatos aconteceram depois disso, não é isso? Pois é. O Robert Hugh Benson era um padre católico inglês que viveu no final do século XIX e no começo do século XX. Tá? Foi um grande padre e, de repente, ele estava muito preocupado com as mudanças que estavam acontecendo no mundo naquela época. Em 1907, ele publicou esse livro chamado O Senhor do Mundo, que é um livro profético, Marcelo, porque é um livro que antecipa muito daquilo que nós estamos vivendo hoje. Para você ter uma ideia, o avião estava sendo inventado em 1907. O avião estava sendo inventado. Ele previu não só a invenção do avião, como também o uso do avião para guerra. Ah, é? Ele previu isso. Ele previu, por exemplo, a implantação do governo mundial, que é hoje o que se tenta fazer hoje, né? A implantação de um governo mundial. Ele previu a perseguição aos cristãos, a perseguição aos valores cristãos que fundamentam a nossa sociedade, nossa civilização. Coisas de fato que estão acontecendo agora. Em 1907, esse autor conseguiu profetizar, porque eu uso a palavra profetizar mesmo, muito do que a gente está vivendo. Então, eu falei sobre esse livro, dei uma aula sobre esse livro, vou dar uma aula agora na internet, no dia 17 de abril, eu vou dar uma aula gratuita na internet sobre o Senhor do Mundo. Então, esses livros, tem uma frase muito... Esse é um livro que ainda é muito lido, não? Olha, ele foi relançado aqui no Brasil por duas editoras, a editora Aves Rara e a editora Sétimo Selo, e são duas ótimas traduções, então ele está sendo bem lido, sim, ultimamente. E assim, ele comprova uma frase de um escritor austríaco que dizia: nada existe na realidade política que não esteja primeiro na literatura. Nada que, entende? E o Robert Benson faz isso, ele parece que ele está enxergando o nosso mundo. É uma coisa incrível. Esse podemos chamar de clássico, né? Como você falou. Esse é um clássico, sem dúvida, sem dúvida. Você já citou um outro escritor aí, que é o Machado de Assis? Sim. E recentemente você abordou no Clube do Livro Esaú e Jacó. Esse é outro profeta, Machado de Assis. Machado de Assis, eu quero que vocês tenham uma ideia de quem foi Machado de Assis. Machado de Assis, ele era filho de um pintor de paredes e de uma lavadeira, sendo que o pai dele era descendente de escravos. Quando Machado de Assis nasceu, em 1839, havia escravidão no Brasil, e ele era negro. Nossa, né? Ou seja, em pleno período da escravidão. Ele nunca foi à faculdade, ele foi um autodidata, que teve a ajuda de algumas pessoas e se tornou um dos maiores escritores da literatura universal. Sem dúvida é o nosso maior escritor brasileiro, e um dos maiores escritores da literatura universal. Nesse livro aí, Esaú e Jacó, ele também é um profeta, porque Esaú e Jacó conta a história de dois irmãos que viviam brigando, porque um era republicano, o outro era monarquista. Tá? Será que acontece alguma coisa parecida no Brasil hoje? Sim. Tem gente brigando, até famílias brigando por causa de política? Muitas. Então, eles brigavam. E ele faz uma descrição da sociedade da época que mostra muitas coisas que acontecem até hoje, né? Não só a briga por causa de política, mas todos os problemas, né, que o governo causa na vida das pessoas até hoje, né? Tudo aquilo que afeta a sociedade brasileira até hoje. Então, Machado de Assis é um profeta, né? Além de ser, ele foi um grande romancista, um grande contista, foi poeta também, foi crítico, falava 5 idiomas, aprendeu sozinho 5 idiomas. Coisa impressionante, hein? Era um gênio do Brasil, um grande gênio do Brasil, que muitas vezes é esquecido. Por quê? Porque, às vezes, o pessoal fala, Machado de Assis é muito chato, tal, porque obrigaram a criança a ler, sei lá, com 13, 14 anos, obrigaram a ler o Dom Casmurro, o Memórias Póstumas. Não é assim que começa com Machado de Assis. Foi para o currículo escolar.
tem que ser aos poucos, começar pelos contos, entendeu? Pelas crônicas, tá? E aí, com o tempo, o Machado é um ótimo autor para você começar a ler com 40 anos de idade. Aí sim dá para compreender melhor. Aí sim você compreende. A gente está falando do Machado de Assis, né, Paulo? Uma observação sobre o que você fez aqui, ó. Sim. Não somos nós que explicamos a obra de Machado de Assis, e sim é ele que nos explica. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso vale para todo clássico, tá? Não somos nós que explicamos. Isso eu sempre falo nas minhas aulas. Não somos nós que explicamos os clássicos. São eles que nos explicam. Porque você lê as grandes obras e você se identifica com aquilo. Você vai se identificar, você fala, peraí, mas eu também passei por isso. Eu também vivi o que esse... E veja, a literatura ela te dá a oportunidade de vivenciar situações existenciais sem necessariamente sofrer as consequências dessas ações, dessas situações. Por exemplo, quando você lê a Divina Comédia, Dante Alighieri, ele desce ao inferno. Ele desce ao inferno, então ele vê o diabo frente a frente. Ele encara tudo isso, ele vê todos aqueles horrores na frente dele. Você não precisa descer aos infernos, você vai descer com o Dante Alighieri e vai subir depois, vai depois subir de volta com ele, tá? Vai subir pelo purgatório e vai encontrar Deus no paraíso com o Dante Alighieri. Quer dizer, só a literatura te dá essa experiência, porque na nossa vida nós temos limitações. Você não, por exemplo, você já foi à guerra? Você nunca foi à guerra. Eu também não fui. Nem servi exército. Então, pois é. Agora, quando eu leio o Tolstói, por exemplo, Guerra e Paz, eu me sinto dentro do campo de batalha. Ele te põe lá, né? Ele te põe dentro do campo de batalha. Você tem a sensação de estar ali. Sem dar um tiro, sem precisar arriscar a sua própria vida. Entende? A literatura, ela tem ela te oferece essa possibilidade. Isso é mágico. No mesmo caso do Machado de Assis. O Machado de Assis também te expõe a uma série de situações, né, que você não precisa necessariamente vivenciar aquelas situações. Mas o Machado de Assis, ele realmente foi um profeta da nossa identidade. Né? Ele mostra quem a gente é. Mas você pensa que nada de tornar a leitura dele, ou a leitura de qualquer outro grande escritor ou poeta aqui do Brasil, do mundo, obrigar o jovem a fazer isso é dar um tiro no pé, é isso? Pelo currículo, pelo... Sabe, tudo que a gente faz obrigado não é bom. Não é verdade? Faz por obrigação, assim, não, você tem que ler isso daqui, acaba sendo chato, entendeu? Você tem que desenvolver Por isso que eu falo, não precisa ler o livro antes de ir para o clube do livro. Eu tenho certeza que você vai sair de lá com vontade de ler o livro. Tá? É isso que eu quero despertar a vontade das pessoas. Né? E outra coisa, também despertar a vontade das pessoas, a curiosidade das pessoas pelos bons livros, aqueles livros que, como eu disse, passaram no teste do tempo. Você está... onde eu encontro? Onde que estão esses livros? Eu vou dar 2 dicas para vocês, você pode ver na internet. Vai no Google lá e dá um Google, escreve José Munir Nasser, 100 clássicos, 100, número 100, 100 clássicos. Ele listou lá 100 livros, grandes livros que todo mundo teria que ler. Todo mundo vai ganhar lendo aqueles livros. Né? São 100 livros, está na internet, está facinho. O Olavo de Carvalho também fez isso, vai lá e digita. Livros que fizeram a cabeça do Olavo de Carvalho. Ele vai indicar, no caso, literatura brasileira. Ele indicou todos os livros de literatura brasileira que fizeram a cabeça dele, tá? De todos os gêneros, tá? Romances, contos, crônicas, poemas, história, não ficção, isso. Ou seja, o Olavo de Carvalho também era apaixonado por leitura. Também, tanto é que os dois eram amigos, o José Munir Nasser e o Olavo, eles eram amigos e eles tinham compartilhavam essa ideia de que nada chega à inteligência sem passar antes pela imaginação. Então, se você quer
desenvolver sua inteligência, se você quer ordenar a sua alma, você tem que desenvolver a sua imaginação. Porque sem imaginação você vai ficar refém de quê? Dos clichês da mídia, sabe? Daquilo que a grande mídia fala. Entendeu? Você tem que aprender a falar e a entender as coisas com os grandes autores e não com a mídia. Entendeu? Não com a mídia. Assim, não que isso que a gente vê. Não estou falando aqui de um programa como o seu, que é um programa, né, assim, de diálogo, uma coisa, né, aberta, assim, assim, eu estou falando daquela mídia que bombardeia informações rápidas e muitas vezes falseadas, né? Contra a qual quem está assistindo não tem defesa nenhuma. Né? Exato. Então eu estou falando disso. Né? Você não vai ficar refém da mídia. Você vai poder ter uma visão mais crítica. Você vai ler um jornal. Quando você adquire cultura literária, você lê um jornal, você assiste a um noticiário de uma maneira muito mais crítica. Entende? Você percebe as nuances da linguagem. Você aprende com os grandes, poxa. É aquele instante. Né? É que eu falo, será que eu fiz alguma coisa na vida? Olha, se eu realizei alguma coisa na minha vida, foi o seguinte, foi porque eu estava no ombro de gigantes. Então, o Clube do Livro tem esse objetivo, colocar você no ombro dos gigantes para que você possa enxergar mais longe. Gostei da colocação, né? Tem algum livro que o Olavo de Carvalho te indicou, que você falou dessa lista dele, né, que você lembra aí de cabeça? Alguma coisa você lembra? Não, eu queria indicar aqui para as pessoas os livros do Olavo de Carvalho. Os livros os que ele escreveu. Os que ele escreveu. Tem muita coisa. Tem O Imbecil Coletivo, que é um livro maravilhoso, de 1995. Tem A Nova Era e a Revolução Cultural, de 1994. E os artigos do Olavo, que foram reunidos num livro chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Esse livro está fora de catálogo. Já? Foi um best-seller, mas aí teve uma briga lá com a editora, ele vendeu milhares de volumes. Mas e como fazer então? Como fazer? Então é muito fácil. Agora eu vou dar dica aqui. Vou dar dica. Todos os artigos que compõem esse livro, todos, sem exceção, estão disponíveis no site do Olavo de Carvalho, olavodecarvalho.org. É só você ir lá, pegar o índice do livro, você consegue o PDF do índice, com todos os títulos dos livros, né? Você vai lá e vai ler um por um, sem problema nenhum. Você pode imprimir na sua casa e ler. Se não gostar de ler na tela do computador, né? Mas, exato. Eu também, eu prefiro ler impresso. Acho mais interessante. Paulo, como é que faz para participar do seu clube do livro? Então, acompanhe as minhas publicações no meu perfil do Instagram, que é @paulobriguet, né? Lá eu sempre vou noticiando, tá? Leia a coluna do Marcelo Militão, ele sempre tem nos ajudado com a divulgação do Clube do Livro. Então mensalmente, basta me mandar, eu coloco meu WhatsApp lá, você manda uma mensagem por WhatsApp, participa, a gente tem um valor, né, por participação de cada pessoa, mas é uma coisa bem acessível, né? Menos que uma pizza, eu costumo dizer, é menos que uma pizza. Então, a gente gostaria muito de contar com a participação de vocês. E eu também tenho um curso online de literatura, né? Tá. Que é o Clube dos Heróis. Também, esse já está lançado? Já está lançado também, é um clube de literatura por assinatura, você adere a esse clube, e eu já tenho lá mais de 30 aulas sobre 20 grandes obras da literatura universal. Fala uma aí que além do Machado de Assis. Beleza. Eu tenho desde os gregos, né? Eu tenho aulas sobre a Odisseia de Homero, sobre Édipo Rei de Sófocles, sobre a Apologia de Sócrates, a Divina Comédia que eu citei aqui, do Dante Alighieri, as Confissões de Santo Agostinho. Olha, tem muita coisa. São os grandes heróis da literatura. A maioria, como você falou aqui, proféticos. A maioria é proféticos. A maioria é o que eu falei, né?
aquilo que existe na realidade estava antes no livro. É uma coisa incrível. Aquela ideia de que a arte antecipa a vida. E por que isso acontece? Porque os grandes escritores, eles são como se eles fossem, como se eles tivessem antenas, eles captam a alma do tempo, o espírito do tempo, antes que as coisas aconteçam. Então, eles têm esse dom de antecipar a realidade. É muito, muito interessante isso. E também, se você quiser entrar no Clube dos Heróis, basta ir lá no meu perfil do Instagram, que tem lá na minha bio, tem um link para o Clube dos Heróis. Clube dos Heróis. Paulo Breguet, escritor, jornalista, professor de literatura, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadão Tropical. Volte sempre. Agradeço muito, sempre um prazer estar aqui, Marcelo. E conte com a gente, tá bom? O programa já acabou, domingo que vem tem mais.